Processo penal hoje, vamos falar sobre prisões. Te faço uma pergunta. No Brasil, qual é a regra? A prisão ou a liberdade? Se você falar prisão, não é. A regra no Brasil é a liberdade. Lembra? Tudo de bom para o criminoso, lembra disso. É a regra básica nossa do nosso ordenamento. Então é isso aí. Nessa ideia, o direito penal brasileiro, o direito processual penal brasileiro buscou, digamos, medidas para evitar as prisões nas formas provisórias, para que nossos presídios não ficassem, como já estão, abarroados, lotados de presos provisórios. Nesse sentido, o nosso Código de Processo Penal vem evoluindo bastante nesse sentido, tentando com novos institutos ou renovando os novos institutos, antigos institutos do direito processual penal, para poder enxugar o máximo os presídios brasileiros. Nesse sentido, nós, de lá para cá, de 2008 para cá, tivemos grandes mudanças no Código de Processo Penal. Trouxe a ideia da fiança novamente agora, fiança de mais força, vamos falar dela já logo que vem. E a espécies, por exemplo, das medidas cautelares de diversas prisão, que eram experiências que já existiam em outras leis de execuções penais, existia o monitoramento eletrônico, veio para o processo penal. A Lei Maria da Penha tinha a determinação de afastamento do agressor da vítima, ela veio para o Código de Processo Penal. A impossibilidade da pessoa não frequentar determinados locais, recolhimento à noite, veio tudo para o Código de Processo Penal. Então a ideia é otimizar, a ideia é enxugar ao máximo o Código de Processo Penal, aliás, os nossos presídios com regras de processuais penais para poder estabelecer isso. E nosso estudo, a gente vai trabalhar a parte de prisões e medidas cautelares diversas das prisões. A gente começa falando hoje de medidas cautelares e prisão em flagrante. Vamos a elas. De cara, você tem que lembrar que as medidas cautelares diversas das prisões, elas podem ser aplicadas de forma individual, de forma isolada, de forma cumulativa. Se caso a pessoa, se ela for beneficiada com a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, ao invés de aplicar a prisão, o juiz aplicar uma medida cautelar, por exemplo, de afastamento do local, de frequentar determinados locais no período noturno, se ele assim não obedecer, o juiz, é claro, ele pode determinar e reverter a situação com uma prisão preventiva fácil, ok? Beleza? Então essas regras devem ser atentas a você no concurso público, se caso o legislador ou o examinador perguntar se a quebra de uma medida cautelar diversa da prisão vai levar ao quê? Prisão preventiva, no 12, beleza? Pode ser aplicada outras medidas renovadas, mas o fim é a prisão preventiva, beleza? O artigo 319 do Código de Processo Penal traz as medidas provisórias, vamos ver algumas aqui. Comparecimento periódico ao juízo, tá? Tem que estar sempre, isso já acontecia na fase de execução penal, né? Tem uma audiência chamada audiência de monitória para analisar como que está o sujeito, o andar dele. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, tá? Que mais? Eu tenho proibição de manter contato com as pessoas determinadas. Tenho a proibição de ausentar da comarca. Lá no 320 tem a proibição de ausentar do país, onde tem que entregar o passaporte no prazo de 24 horas, cuidado com esse prazo, tá? Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Suspensão do exercício da função pública, isso aqui é legal, a 6 é importante, tá? Acontece muito com o servidor público, com o secretário, ele é afastado da sua. Já aconteceu aqui no Mato Grosso, o afastamento do secretário por uma medida cautelar diversa da prisão, e além disso, monitoramento eletrônico nele, aplicação de fiança e outros mais. E aí nós entramos é curtinha, medidas cautelares, você vai gastar em 5 páginas para poder estudar ela. É curtinho, facinho, eu já entro em prisão em flagrante. Se te perguntarem quais são as formas de prisões antes da sentença condenatória transitar julgado, você vai dizer que existem 3: prisão temporária, flagrante e preventiva. As 3 cabem na fase inquisitorial, na fase de inquérito. Só 2 cabem na fase de ação penal, o flagrante e a preventiva. A temporária não cabe na fase de processo, tá? Na fase de inquérito cabe as 3. A preventiva, a temporária e o flagrante delito. Flagrante vem do verbo latino flagrare, flagrare, que significa incender, ele está pegando chamas. Existem 2 espécies de sujeitos da prisão em flagrante. Sujeito ativo, é claro, quem vai fazer a prisão, e sujeito passivo. Sujeito ativo grave. Existem 2 espécies, tem 2 classificações para o sujeito ativo do flagrante. Aquele que deve e aquele que pode. Qualquer um do povo Kleber Pinho pode fazer a prisão em flagrante. É o flagrante facultativo, que está no artigo 301. Agora você, servidor público daqui do tempinho, você vai ser obrigado a fazer a prisão em flagrante. E é claro, se você estiver no âmbito de polícia, é óbvio. Aí você é obrigado a fazer o flagrante. É o flagrante obrigatório, que está também no artigo 301.
ok? Lembrando que o sujeito passivo da prisão, menor de 18 anos, ele não pode ser sujeito passivo de uma prisão em flagrante, tá? Ele é apreendido, ele é capturado, mas ele não vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, ok? Ele é apreendido, cuidado com isso daí. E mais alguns outros agentes, presidente da república, dependendo do caso, tá? Não pode se lavrar o auto de prisão em flagrante e outros mais. E aí algumas autoridades, eu fiz uma listinha para você ler e decorar. E aí o que pega muito em prova, meus queridos, é as espécies de prisão em flagrante, tá? Flagrante é espécies e a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é um procedimento que tem que ficar esperto. Espécies. Flagrante, como eu já falei, flagrante obrigatório e facultativo você já decorou. Flagrante próprio ou perfeito, está no 302, é quando a pessoa está cometendo ou acaba de cometer. Flagrante impróprio ou quase flagrante, é quando ele é perseguido e logo após, pela autoridade, ele vai ser preso. Cuidado, perseguido, tem o P e tem o G, guido, logo após, tem o G e tem o P também, tá? Não confunda com um flagrante presumido, que é o próximo, que é o logo depois, tá? Isso o examinador adora brincar, lembra? Impróprio, logo após. Impróprio, logo após. Presumido, logo depois, ok? Não confunda, tá? Eu tenho uma perseguição logo após e há uma presunção que ele é autor do crime. Esse é o impróprio, tá? A perseguição, ela pode durar dias, não precisa ser visual, ok? Não pode ser visual. Uma das hipóteses de quebra da inviolabilidade do domicílio é uma forma é uma situação de flagrante. Uma hipótese de exceção à inviolabilidade do domicílio é o flagrante. E normalmente acontece nessa espécie, o flagrante impróprio, que é o flagrante de perseguição. A pessoa, a autoridade policial pula o muro do cara e o criminoso pula o muro. A pergunta é, o policial na perseguição pode pular? Pode, mas é a casa dele, não interessa, ok? Beleza? E aí vem falando do flagrante presumido, que está no 302, inciso 4, que é quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos que armas, objetos ou papéis que façam presumir que ele seja o autor da infração penal, beleza? E aí eu tenho alguns conceitos, umas classificações que são doutrinárias. Essa 302 despenca, mas as doutrinárias também caem bastante. Flagrante esperado é aquela na qual a autoridade policial ela faz uma campana, ela, digamos assim, ela deixa que o meliante realize a ação criminosa, ela fica observando para que ele faça realize a prisão na hora correta, tá? Não é o flagrante retardado, flagrante retardado, a pessoa comete o crime, ele comete o crime e a polícia não age. O esperado, a polícia monta a campana, espera, na hora que ele cometeu o crime, vai e realiza a prisão. O flagrante retardado não, ele deixa ele cometer o crime. Comete esse crime, comete outro, até chegar o momento correto para poder pegar uma maior quantidade de agentes ou os cabeças da organização, ok? Então cuidado com confundir o flagrante esperado com o retardado, tá? Flagrante provocado ou preparado é quando o agente é instigado a praticar o crime. Esse aí não é válido, tá? Flagrante provocado ou preparado, ele não é válido, ok? De uma certa forma, cria-se uma situação para que a pessoa vá até... Cria a situação para que o cara cometa o crime. Eu deixo um carro com a porta aberta, que quando ele entrar dentro do carro, o vagabundo entrar dentro do carro, andar 2 metros, o carro vai travar, fechar e ele vai conseguir cometer o crime. Normalmente o flagrante provocado ou preparado, ele é comparado ao crime impossível, tá? Tem até uma súmula do STF que fala isso, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação do crime. Artigo súmula 145 do STF, ok? Flagrante forjado é aquele ilícito, é quando não houve flagrante e aí a autoridade policial ou terceira pessoa forja a situação, forja o flagrante, ok? Beleza? É possível flagrante de crimes permanentes? É óbvio que pode. O artigo 303 fala: nas infrações permanentes, entende-se flagrante em delito enquanto não cessar a permanência. Enquanto a pessoa tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo de crime permanente, uma extorsão mediante sequestro. Enquanto ele estiver com a criança dentro do cativeiro, o flagrante poderá ser realizado a qualquer momento. Beleza? Maravilha. E aí vem falando da lavratura do auto de prisão em flagrante. É um procedimento, tá? É um procedimento que tem que ser seguido. É interessante que na prisão provisória, na prisão preventiva e na prisão temporária, primeiro você vai atrás do papel para poder fazer a prisão, né? Que é o mandado judicial. Agora, no flagrante, primeiro você usa a força para depois fazer o papel, que é o auto de prisão em flagrante, ok? Beleza, tem alguns requisitos do auto de prisão em flagrante, tem um procedimento padrão que tem que ser seguido, sob pena de nulidade da prisão. Tem que ser ouvido primeiro o condutor, depois é ouvido a testemunhas, no mínimo 2, e o condutor pode ser considerado também testemunha, tá?
vai ser ouvido, se possível, a vítima, depois do interrogatório do capturado, ok? Não precisa ter advogado para levar todos os autos do auto prisão flagrante. Depois disso é encaminhado o auto prisão flagrante em 24 horas após realizada a prisão, encaminhado ao juiz competente o auto prisão flagrante, e para que ele, caso autuado não informe o nome do advogado, será levado para a Defensoria Pública, ok? Então esse encaminhamento é ao juiz. A notícia da prisão é imediata, tá? A notícia da prisão é imediata. Agora, encaminhamento do auto prisão flagrante é em 24 horas. Beleza? Nota de culpa é feita nota de culpa também no prazo de 24 horas. Essa nota de culpa é um extrato do que aconteceu do crime, tá? O que aconteceu. Depois o juiz vai ter no 310, ele tem 4 opções. A lei fala 3, mas são 4. Ele pode relaxar a prisão flagrante diante da situação. Ele pode converter em outras medidas cautelares diversas da prisão. Ele pode aplicar uma liberdade provisória com ou sem fiança. Aliás, a liberdade provisória é a segunda opção. A terceira opção é medidas cautelares diversas da prisão. E por fim, aí sim, se não tiver outra opção, ele converte o flagrante em preventivo. Beleza? Maravilha? E aí eu venho falando de flagrantes de menor pretensão ofensiva. E é só. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.